Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, vamos aguardar as pessoas chegarem. A gente está iniciando a live. Carne já está aí, ótimo. Já já a gente vai começar. Nós estamos. Luiz, nosso convidado, já chegou. Aos poucos, Tony Bichar, ótimo, que bom. Quinta-feira vamos ter o Ale de novo com a gente. A gente aguarda sempre um minutinho, que é para dar tempo. Arlete, e aí, Arlete, como você está? Tudo bem? A gente aguarda um pouquinho para que as pessoas entrem, né? Vanderlei, e aí, Vanderlei, obrigado pelos feedbacks que você deu, viu? A gente tá trabalhando muito em cima do feedback das pessoas aqui, tá? Amigão de 60 anos atrás, olha que coisa. Legal, nós já estamos com 10. Eu vou iniciar aqui a live da gente. Só aguardem, por favor, só mais 30 segundos para dar os 2 minutinhos aqui, para a gente começar e trazer o nosso convidado, o Luiz. Nós resolvemos buscar novamente a questão com o Luiz de comportamento, porque o que está acontecendo? A gente estando em casa, com essa ansiedade que a gente tem, não podendo fazer as coisas como habitualmente a gente faz, a gente sofre uma série de tentações, ou para ir para a rua, ou para fazer coisas que estão fora um pouco do nosso controle. Então, eu chamei o Luiz para ele começar a esclarecer para a gente os comportamentos da gente, e principalmente o comportamento para nós empresários, né? Luiz, vou te chamar agora, tá bom? Antes eu quero só dizer o seguinte, quero agradecer a presença de todos que têm acompanhado a gente constantemente em todas as lives. Nós da Manacá temos feito essas lives para poder auxiliar o pequeno, médio, grande empresa, qualquer uma delas, mas as pessoas que precisam de conteúdos relevantes, em vez de só notícias ruins ou de vendas e coisas. Nós estamos aqui para trazer especialistas e é o comprometimento da gente trazer sempre bons especialistas para vocês. Vocês, se clicarem aqui, tem um aviãozinho aqui embaixo, se vocês puderem clicar, é bom, porque aí mais gente vão ser convidadas, mais pessoas vão poder aproveitar da nossa live. E façam perguntas durante a live, tá bom? É muito importante que façam. Angelina, tudo bem? Silvana, ótimo. Então vamos lá. Luiz, vou te achar aqui e vou te convidar. Luiz. Adicionar o Luiz. Aguardando o Luiz. Vocês estão ouvindo bem? E aí, Luiz, tudo bem? E aí, Edu, tudo bem e você? Tudo, e você? Vamos ver se o nosso som e nossa imagem tá boa, tá bom? Tá, para mim tá ótimo, tô ouvindo bem, tá bem tranquilo aqui. Também estou te ouvindo bem. Pessoal, vocês estão Maravilha. ouvindo bem o Luiz e a mim também? E a imagem tá boa? Manda um joinha. E sempre lembrando que o Instagram pega peças na gente, né? Então, vira e mexe, ele dá uma apagada, tal, mas a gente vai continuar ao vivo, né? Bem, gente, nós estamos aqui com o Luiz, vamos começar já o papo com o Luiz. O Luiz, o nosso mestre em desenvolvimento e comportamento humano, né? E com muitas qualificações e principalmente muita experiência em desenvolvimento e comportamento humano, que é óbvio que a qualificação, os estudos, os doutorados, os mestrados, a pós-graduação, tudo isso é óbvio que engrandece, é óbvio que isso complementa. Mas se a gente não tiver uma boa prática, né, isso tudo fica perdido, fica encostado numa estante de livros, né? E no nosso caso, Luiz, é gratificante a presença dele, porque na verdade ele coloca em prática, ele faz transformações. E é isso que nós vamos querer hoje de novo, tá bom? Então, empresário e empresária, convide outros para que possam participar dessa live extremamente esclarecedora para a gente e transformadora também. Luiz, se apresenta para a gente, embora a maioria Vamos lá. já te conheça.
Legal, Eduardo. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar com você aí, com a turma da Manacá. Já temos uma ligação, né, natural por conta disso. E é muito bom poder estar aqui junto, falando de um tema que é delicado, né, bastante delicado, porque ele desafia muito alguns modelos mentais, desafia muito uma certa lógica que as pessoas, uma boa parte delas, aprendeu a viver. Inclusive, eu aprendi a viver numa lógica que impediria eu falar desse tema. Mas, como você falou, e eu queria reiterar isso, fazer transformações não é uma atividade fácil, né? Principalmente no mundo onde a maioria das pessoas quer fazer a transformação no outro, quando, na verdade, a principal e grande transformação que eu posso fazer é em mim mesmo, né? Exato. Então, eu tenho feito muitas transformações em mim aí ao longo da minha vida, né? Não da minha carreira, mas da minha vida. Minha carreira está dentro da minha vida. E hoje, com 54 anos, eu posso te dizer que me sinto uma pessoa bastante feliz aí, com as condições que eu venho perseguindo, dentro daquilo que eu busco, e procuro trazer isso como um tema do meu dia a dia. É importante levantar da cama perguntando o que eu quero atingir hoje, que resultados quero atingir hoje, e quão feliz eu quero ser hoje. E aí, claro que a nossa conversa vai rumar por esse tema. Sim. E vai ser importante ter alguns conceitos-chave, né? Algumas coisas mais assim para a gente organizar o pensamento, mas eu espero também que ao final dessa live as pessoas possam sair daqui com uma visão bem prática de que ser feliz é uma decisão pessoal, independente da circunstância que a gente viva. E na conversa eu vou trazer alguns exemplos e algumas experiências que eu tive desse tema. Ótimo. A gente vai ter essa semana aqui, na quinta-feira, nós vamos retornar com o Ale Mendes, um especialista na área jurídica, para empresas, para investidores. E isso tem muito a ver com o que você está falando. Por quê? As pessoas agora estão começando a praticar todas as medidas que colocaram para a gente. E daqui a pouco eles se veem de frente de um paredão, né? Coisas inéditas, e aquilo causou medo, e você não tem segurança jurídica, você não tem isso e aquilo, dentro dos padrões que a gente tinha antigamente, né? Então apareceu tudo novo. E, sim, oportunamente, o Ale Mendes vai falar com a gente na quinta, técnicas sobre isso daí. Né? E eu pergunto para você uma coisa. No meio de tudo isso, dessas técnicas novas que a gente vai ter que aprender, no meio dessa insegurança toda, do medo, a felicidade é uma prioridade? Dá para ser feliz? Bom, dá para ser feliz? Sim, dá para ser feliz. Se ela vai ser uma prioridade, essa é uma decisão de caráter pessoal, né? Particularmente, eu acredito que a felicidade é um tema... Ele é um tema tão teórico quanto prático. Eu posso falar da felicidade como posso praticar a felicidade. Ótimo. Eu só preciso ter uma clareza muito grande do que é ser feliz. E aí a gente começa a nossa conversa de uma maneira delicada, mas importante, porque se confundem muitos conceitos de felicidade. Algumas pessoas acreditam que a felicidade é a busca de emoções agradáveis. E, na verdade, isso não é exatamente o conceito mais concreto, né? A felicidade é um conceito muito amplo, né? E talvez seja para ser amplo mesmo, para dar ao indivíduo o dever de escolher o que o faz feliz, né? Eu vou anotando algumas coisas que você está falando, claro, tá? Fica à vontade, fica à vontade. Eu me lembro de uma época que as pessoas falavam muito, eu tenho o direito de ser feliz. Eu não tenho dúvida, e essa época já não existe mais. Eu acredito piamente que as pessoas têm o dever de ser felizes. E isso muda tudo, porque isso está ligado às condições econômicas, políticas, ambientais, sociais, tecnológicas, porque numa era em que a demanda é maior do que a oferta, como a gente viveu até o final dos anos 80, mais ou menos, a felicidade vinha através de um fluxo de caixa mais tranquilo, um emprego mais estável, uma vida mais previsível. Então, nós éramos instados aí a ter uma família, ter uma casa na praia, fazer uma viagem para o exterior e atribuíamos a isso tudo o conceito de felicidade, né? A felicidade no Ocidente é um elemento que vem de fora para dentro. Mas a felicidade no Oriente é um elemento que nasce com o sujeito, nasce com o indivíduo. Ele constrói a felicidade de dentro para fora. E esse dentro para fora mexe com modelos mentais, padrões emocionais e a ação que esse indivíduo tem no ambiente do qual ele faz parte.
né? Posso te perguntar uma coisa, sem querer Claro. te cortar e não perde o fio da meada? Você acha que hoje, sem filosofar, o fluxo das emoções é tão importante quanto o fluxo de caixa para o empresário? Eu não tenho dúvida, Eduardo, pelo seguinte, ó. Imagina uma pessoa física e uma pessoa jurídica, tá? Uma pessoa física precisa de comida para viver, concorda? Sim. Numa empresa precisa de lucro para viver, concorda? Uma pessoa fica dias sem comer? Não. Fica. Não, Uma pessoa sem beber, pode ficar. não. Sem comer, Não, sim. sem comer pode ficar. Sem comer ela pode ficar. Até sem beber ela fica alguns dias. Uma empresa pode ficar alguns dias ou alguns meses sem lucro? Pode. Pode. Muitas ficam anos, né? Muitas ficam anos, mais no inclusive. formato de hoje. Exato. Agora, pessoas precisam de oxigênio, não precisam? Precisa. Empresas precisam de fluxo de caixa. Sim. Eu não fico 4 minutos, 3 minutos sem respirar. Uma empresa não vive um mês ou 2 sem fluxo de caixa. Então, há uma correlação muito grande entre empresas e pessoas. Da mesma forma que uma pessoa tem lá as suas dimensões mental, física, mental, emocional e espiritual, uma empresa também tem essas dimensões. É que muitas vezes as pessoas não percebem essa correlação, porque uma empresa é um conjunto de pessoas físicas, um conjunto de CPFs, gerando coisas num único CNPJ, que ou seja, entende? Então, dominar essas dimensões é muito importante. O Simon Sinek, que é um cara bem legal aí que fala sobre pessoas e sobre empresas, ele fala uma coisa que é muito contundente, né? 100% dos seus colaboradores são pessoas. 100% dos seus clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, essa conexão é muito grande. O empresário, não importa se ele tem uma pequena empresa, microempresa, média empresa ou grande empresa, o empresário, ele tem que, nesse novo mundo, e aí quando eu falo tem, eu estou querendo colocar ênfase, porque obviamente isso é uma escolha dele, ele deve aprender sobre como lidar com pessoas, porque é através das pessoas que vai se haver a criação de valor. Numa demanda maior do que oferta, o valor surge naturalmente pelos processos. Admitimos a perda, admitimos os gastos, admitimos os refugos e tudo mais. No mundo de demanda muito menor do que oferta, e agora, com esse novo ambiente ao redor, essa habilidade de relacionamento passa a ser talvez mais importante porque ela é causa. A sobrevivência da empresa é efeito. E se eu quiser mexer no efeito sem mexer na causa, eu estou vilipendiando uma lei universal, uma lei irrevogável, que é a lei de causa e efeito. Faz sentido isso para você? Muito, faz sentido muito isso sentido. para vocês que estão assistindo? Eu queria que as pessoas dissessem se isso faz sentido, porque eu sei que esse pensamento provoca muitas pessoas, porque as pessoas querem mudar o efeito sem mexer na causa. E aí não dá, aí não tem jeito. Exato. E as pessoas que estão numa vontade muito grande de pegar e enfiar a goela abaixo produtos e serviços para o cliente hoje, por falta da grana e precisa da grana, ele está sem esse fluxo emocional. Né? Exato, exato. E a causa lá, o efeito lá vai ser muito complicado mais para frente para ele, né? Claro, até porque esse fluxo emocional, ele nos dirige para 2 direções, ou para busca ou para fuga. Então, a pessoa quer ser feliz, ela define o que é felicidade, ela vai em busca do que ela quer. Mas a pessoa não quer ser mais infeliz, ela cria um cenário do que é infelicidade e ela foge dessa infelicidade. Mas ao fugir da infelicidade, ela não tem clareza do que ela vai encontrar no lugar disso. Claro. Aí é um equívoco, entende? Por isso que um dos caminhos para a felicidade é a pessoa definir o que é ser feliz. É ter um escopo da sua vida no mundo que se tem um volume de opções absurdo. Eu sou de uma época, como você também é, de uma época que a gente aprendeu cada escolha uma renúncia. Lembra disso? Sim, claro. Hoje, cada escolha são 1.000 renúncias, 2.000 renúncias, 500 renúncias. Nós somos de uma época que para comprar um tênis para ir para a escola, nós tínhamos 2 ou 3 opções. Hoje a gente vai e Bamba, né? Hoje a gente vai com um filho nosso no mercado ou numa loja, tem uma matriz, um Excel real lá, com 50 ordenadas, 200 abscissas e fica aquela paralisia de escolha. Aí a pessoa fica infeliz porque não sabe o que quer e por não saber o que quer, compra aquilo que foi mais... Que chute, né? O Palma está falando que chute. Compra aquilo que mais chamou atenção, depois fica amargando
os outros 340 pares que ele não comprou. Entende? Então, a tomada de decisão, nasce de um fluxo emocional regular e estável dentro de um ser humano. Era uma pergunta, inclusive, que está aqui para fazer para você, né? Manda. A questão da tomada de decisão, né? Sim. Quais esses caminhos, como é que a gente consegue, nesse ambiente, tomar decisões e quais são as percepções que a gente tem que ter para tomar uma decisão mais assertiva? Eu começaria por essa questão de definir o que eu quero, que a gente pode chamar de objetivo, meta, visão, o que quiser, né? Então, por exemplo, eu vou dar vou compartilhar com vocês um exemplo pessoal, né? É óbvio que o meu negócio, eu tenho uma empresa de consultoria, nós somos parceiros, somos colegas, você sabe disso, e o meu negócio está sendo reinventado. Então, já defini as metas que eu quero, já defini por que essas metas são importantes e defini como que eu vou fazer isso acontecer. Então, é como se eu tivesse um Waze pessoal para ser programado. Eu defino o destino, defino os possíveis caminhos e parto em direção para aquilo que eu defini, tendo motivo para isso, né? O que nos motiva são os motivos que temos para fazer. Quando os motivos são menores do que o preço a pagar, os senões, os percalços, o custo disso, aí a vida fica dura, fica pesada, porque o preço é maior que o valor. Mas quando o valor é maior que o preço, eu estou ficando 12, 13, 14 horas sentado aqui, fazendo live, fazendo conteúdo, produzindo material. Hoje eu fiz um trabalho para um curso que eu estou desenvolvendo, que eu levantei 40 problemas que o empreendedor e o empresário têm, procurando identificar causa, consequência, solução, comportamento esperado, a frase inspiradora para mobilizar ele nesse momento. Dá um baita de um trabalho. Mas se eu tiver um motivo para isso, eu farei isso, ficarei cansado, ficarei desgastado, mas ficarei feliz. Porque eu estou trabalhando em prol de algo que para mim tem significado, tem um sentido. Eu não estou operando uma atividade que eu não sei por que eu estou fazendo aquilo. Então, mais do que nunca hoje, o significado, o sentido, o propósito para se fazer algo é extremamente importante, que a gente identifique isso, né? Olha, Eduardo, eu não me dei conta disso, né? Mas quando eu era criança e estava na escola, eu estudei escola pública no Rio de Janeiro, e eu era meio da turma ali, eu era do meio de campo da turma, não era nem do ataque que ficava ali todo mundo quietinho vendo aula, nem era do fundão fazendo bagunça. Eu ficava ali no meio de campo, procurava me relacionar com todo mundo. Mas tinha momentos que a gente fazia coisas de propósito. O que é fazer coisas de propósito? É fazer uma coisa que eu estava afim de fazer. Exato. Então, essa palavra propósito é uma palavra terrena, embora tenha conexão com o divino, com o sagrado, com o espiritual, ela é uma palavra terrena, é a obra que eu realizo em nome do qual eu vivo, entende? E essa é uma decisão pessoal, não importa se eu sou católico, se eu sou budista, não importa nem a religião que eu tenha, porque a religiosidade e a espiritualidade são coisas distintas, né? A religião é uma ideia de dar um formato para uma experiência espiritual. A espiritualidade é uma experiência que me transforma. Eu saio de uma live como essa melhor do que eu entrei. Isso é uma experiência espiritual. Eu posso depois até sistematizar isso. A live começa assim, tem que ter a música tal, tem que ter o fundo tal. Aí eu criei uma religião, eu criei um sistema que me religa com o sagrado. E eu repito aquele sistema, então me religo com ele toda hora. Então a religiosidade está muito conectada com a espiritualidade, mas elas não são a mesma coisa. Há que separar, há que distinguir, mas não tem que separar. Percebe? Então, o propósito, na verdade, é o motivo pelo qual eu vivo, né? Por que eu vivo? Aí pessoas falam assim, Binato, eu não sei. Então, tome uma decisão, dê uma utilidade à sua vida, entende? Como nós temos a prerrogativa de não ter um manual de instruções, a gente pode escrever esse manual decidindo o que eu quero pensar, o que eu quero sentir, em nome de que eu quero viver, em nome de que eu quero morrer, porque cada dia que passa eu estou me aproximando mais da finitude. E se eu não tiver um motivo para isso, e se for verdade que a minha história se repete no meu último momento, eu quero que seja uma história bacana de ser vista de novo, né? Sim, claro. E você entende, nesse cenário, que nós, hoje, que tínhamos um valor, o material como um valor muito grande, o dinheiro como um valor muito grande, e ele simplesmente desapareceu da frente da gente, né?
você acredita que hoje a gente tem que se transformar para valores um pouco mais de significância? Não que seja mais ou menos importante, mas Entendi, algo que perfeito. pense nas pessoas, nossa empresa pense nos outros. Olha só, hoje eu estava conversando com um advogado ele tem um escritório de advocacia próprio e ele tem uma parceria com um grande escritório de advocacia cuja sede é em Belo Horizonte, mas tem base em Brasília, Rio e São Paulo. Tá? E eu estive nesse escritório com esse advogado há 2 anos passados, em Belo Horizonte, fiz uma apresentação, desenvolvi uma apresentação para ele sobre propósito, missão, valores, coisas que a gente conversou na última live nossa, né? E hoje a gente estava conversando e ele me perguntou, pô, Binato, você tem notícias do pessoal do escritório lá de Belo Horizonte? Eu falei, olha, até onde eu sei, eles estão demitindo pessoas, eles estão se desfazendo de parcerias, mas eu não ouvi isso diretamente do sócio principal ou do segundo sócio principal, eu ouvi isso de outros sócios. Aí ele me perguntou assim, por que você acredita que eles estão vivendo esse momento? Aí a minha resposta foi meio contundente. Eu falei, porque eles fundaram a organização, eles aportaram a organização em cima do dinheiro. Quando o dinheiro não existe mais, a organização afunda. Então, quando você cria uma organização com base em princípios e propósitos, pode até não haver dinheiro, mas a organização se mantém intacta ali. Se mantém. Percebe? É como um casamento por interesse. Exatamente. Aí tem um conceito que ilustra bem essa nossa conversa, que é o conceito de valor fim e valor meio. Que você falou do dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito importante e tal. Veja, há 300 anos, antes da era industrial, nós vivíamos numa sociedade que buscava a integridade, a cooperação, a honra, a glória, valores, porque eram importantes e prioritários para nós, eram valores que nos eram caros. Aí entramos numa era industrial, onde o meio de troca passou a ser o meio através do qual eu busco coisas que me oferecem esse valor como integridade, honestidade, cooperação, eu passo a buscar o valor meio e não o valor fim. Se eu perguntar para você, Eduardo, e para qualquer pessoa que está aqui conosco hoje conversando, quando você compra um livro ou quando você compra um carro, o que você compra? O carro ou o que ele te proporciona? Aí muitos vão pensar e vão falar o que ele me proporciona. Então, se um carro me proporciona segurança no ir e vir, que outras formas eu posso ter de eu ter essa segurança de ir e vir? Aí nós estamos falando de um valor meio e um valor fim. Nesse exato momento, estamos vivendo uma oportunidade de, identificando os valores meio, conectar com o valor fim e perguntar como é que eu posso obter esses valores fim sem os meios que eu tinha antes? Aí eu tenho que ter estratégia. Tem que ter estratégia. E você é o mestre em estratégia, né? Claro, não tem jeito, porque a estratégia não é um conceito para empresas apenas. Na verdade, ele nasceu da guerra. Mas as pessoas podem ter um conceito de estratégia pessoal, estratégia mental, estratégia emocional, estratégia de gestão e gesto para obter os resultados que quer na vida, desde $1 milhão até ter um dia de brincadeira saudável com o próprio filho. Então, Luiz, deixa eu te falar uma coisa. Eu fico tão assim, entretido com as coisas e absorvendo o que você fala que eu me perco nas perguntas aqui. Vamos soltando para a gente arrumar então, isso. Você me desculpa te interromper, mas realmente Fica eu não estou tranquilo. sendo nem um pouco demagogo. Eu realmente acho você assim, combina muito com o que eu penso, mas você expressa muito melhor do que eu as coisas que eu penso. Nos complementamos aí. Nós temos aí o Palma perguntando para ele, e aí, como é que você está, cara? Nunca mais te vi. Como balancear a relação pessoal e profissional? Excelente pergunta. E a resposta é muito simples. Na medida que... Bom, eu vou direto à resposta e depois até explico. Não existe uma vida pessoal e uma vida profissional. Isso é coisa da era industrial. Nós aprendemos que tínhamos 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso. A era industrial deu espaço à era do conhecimento, que está dando espaço para a era da consciência. Nós temos uma vida e emprestamos essa vida para os nossos papéis. Então, a pergunta, a resposta que eu daria para você e para o Palma é, bom, quais são os meus principais papéis na vida hoje? Eu sou um empresário, eu sou um pai ou uma mãe de família, eu sou um marido ou uma esposa de alguém, e eu sou filho ou filha de alguém, então esses são os meus papéis. Então, que humano eu vou emprestar para esses cargos que eu estou ocupando?
e eu não tenho que separar uma coisa da outra, porque às vezes eu estou no trabalho conversando com meu filho, muitos empresários que estão entre nós, eles são acionistas, gestores e parentes. Sim. As empresas familiares estão lotadas de exemplos assim. Então, essa distinção entre o humano que eu empresto para o cargo e o cargo que eu estou exercendo é fundamental para que a gente tenha essa distinção entre que papel eu estou exercendo e que melhor humano eu posso emprestar para esse cargo agora. Né? E mesmo que eu tenha um papel de pai, por exemplo, de 2 ou 3 filhos, o pai de um filho é de um jeito, o pai de outro filho é de outro jeito, o pai de outro filho é de outro jeito, porque os 3 são diferentes. Então, o meu convite é: esqueçam essa ideia de uma vida pessoal, uma vida profissional. Entendam que temos uma vida e essa vida pode ser vivida com uma plenitude total se eu sentir a emoção de estar no trabalho, como eu sinto a emoção de estar praticando esporte, como eu sinto a emoção de ver um filme que eu gosto e escolher o sentimento que eu quero ter naquele momento. Eu posso e devo ter essa escolha, porque isso é o que se chama livre-arbítrio. Isso é o que se chama uma vida voluntária. Eu tenho uma vida que eu tenho porque eu quero. E se eu quiser uma vida melhor, eu corro e busco e faço acontecer. Entende? Meio aí você já está falando para a gente o caminho da felicidade, né? Ou a felicidade, o caminho para tudo isso, né? A felicidade como destino e a felicidade depois o caminho para chegar nela. Mas o destino, o ser humano tem que decidir. As pessoas falam: eu quero ser feliz, como se a felicidade fosse um ônibus que vai passar no seu ponto e você vai subir nele e vai embora. Isso não vai acontecer. Pelo menos eu não acredito nisso. Nem eu. Nem eu. O Lucas está perguntando o seguinte: a gente foge um pouquinho, mas eu tenho que dar oportunidade porque as pessoas estão muito vamos nessa. interessadas. Como fugir da síndrome de Poliana? Não ficar tão focado em pensamentos felizes e positivos e estar, na verdade, criando uma bolha. Perfeito. A pergunta que eu faria dentro da pergunta é: se eu fugir da síndrome de Poliana, eu vou parar aonde? Por isso que a pergunta que eu faria é: o que eu quero escolher no lugar dessa síndrome de Poliana? Porque a síndrome de Poliana não me pega a minha revelia. Ela me pega se eu tiver pensamentos inexatos, pensamentos pudicos, né? Do tipo: a vida tudo vai passar, tudo vai ser maravilhoso. Aí eu pergunto: mas com base em que você está falando isso? Porque eu acredito no universo, para não citar nenhuma linha religiosa aí. Ok, é uma escolha, mas isso traz consequências. Se não houver ação do ser humano nessa questão, ele pode fugir da síndrome de Poliana, que eu até acredito que deva, mas o que ele vai buscar no lugar dessa síndrome de Poliana? Por isso que eu gosto muito, e talvez o termo não seja muito apropriado, mas a vida ela pode ser, ao mesmo tempo que bela, imprevisível, ela pode ser inexata, mas ela também pode ser um tanto quanto pragmática. Eu posso fazer escolhas e buscar essas escolhas. E o ensinamento que eu trago comigo é o seguinte: eu sou incondicionalmente responsável por aquilo que eu busco, por aquilo que eu decido, por aquilo que eu quero. Mas os resultados são condicionais, eu não tenho gestão sobre isso. Aí eu trago para mim uma referência que é o seguinte: às vezes eu ganho, às vezes eu aprendo. Quando eu ganho, legal, consegui o que eu queria. Quando eu não ganho o que eu quero, eu aprendo com isso, Tem que puxar aprendizado. Recalculo a rota e vou de novo em frente. Aí alguém pode perguntar: pô, Binato, mas você não fica cansado, você não fica injuriado? Claro que eu fico, mas aí eu pego a minha emoção e decido o que eu vou fazer com ela. Eu não posso, não quero e não devo deixar a emoção tomar conta de mim. Senão me torno um ser humano irracional. Mas ela acontece. Ela acontece porque eu sou humano. Mas isso é um treino. Da mesma forma que nós treinamos a mente, treinamos o braço, o músculo, a gente pode treinar a emoção. Eu até escrevi sobre isso hoje no meu Instagram. Nós sentimos um orgulho danado das dores físicas que temos quando fazemos um treino, quando fazemos uma corrida. Sentimos um orgulho danado do esforço intelectual que fazemos quando montamos um relatório, montamos uma estratégia, ela dá certo. Mas temos um receio danado de dizer que fomos traídos, de dizer que fomos passados para trás. Eu lido com muito empresário e, olha, vou te falar uma coisa que é muito interessante. Eu lido com muitos empresários que muitos vêm e falam assim: Binato, estou numa situação difícil porque o meu sócio me passou para trás. Eu nunca encontrei um sócio que passou alguém para trás. Eu só encontro sócios que foram passados para trás. Entende? Então, essa síndrome de Poliana, ela anda do lado da síndrome da vítima. Sim. E isso tem que tomar um cuidado com isso. O protagonista não entra em síndrome de Poliana. Até porque o foco dele é o futuro. Ele pega o passado como aprendizado e vai para frente. Claro. E é um pouco de ingenuidade também, né? Se você pensar o empresário: não, mas vai ficar tudo bem.
legal, a gente É. tem que pensar positivo, mas, gente, É. sabe, não vamos deixar isso dominar. A gente ficar sem ação esperando virar tábua, né? Que Jesus São três Cristo mandou. elementos. É pensar positivo, sentir positivo e agir positivo. E agir positivo. Aí talvez dê chance de ter um resultado positivo também. Exato. Vamos lá. Prosperidade e felicidade são irmãs? Elas andam junto? Qual delas vem primeiro? A prosperidade ou a felicidade? Então, é bacana essa pergunta, porque eu aprendi aí com alguns professores que eu tive de buscar o significado das coisas na sua origem, né? Então, quando a gente pensa na palavra prosperidade, ela vem do latim, né? Prosperus, que tem um significado de pró, né? O pró é a favor, né? Estou em prol do Eduardo, estou a favor do Eduardo, e vem junto com o sufixo spes, que significa esperança. Então, prosperidade está muito ligado a uma visão de mundo onde eu estou a favor de algo que é da minha esperança, que é de esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar, né? Esperançar exige uma ação. Então, a prosperidade ela é fruto de uma ação. Ela é fruto de uma ação, de algo que eu espero, né? No sentido de antever e trabalhar para atingir. Vem de pró-spes, prosperidade. E felicidade vem do latim também de félix, que vem do verbo grego fio. E o verbo grego fio significa produzir, fecundar, ser produtivo. Então, felicidade e prosperidade, em algum momento, elas estão ali muito justas, né? Muito juntas. E o que eu acho mais legal dessa conversa, o Edu, é que se eu tiver o significado da palavra claro na minha cabeça, a palavra não importa. O que importa é o significado da palavra. E se quiser botar mais areia nesse caminhão, fala de alegria também, que vem de alecritas, que vem de alacer, que vem de ânimo leve, que vem de contente. Ou seja, eu quero ser uma pessoa próspera, feliz e alegre. Entendeu? Entendi. Ou seja, a palavra tem um sentido, mas o significado que eu dou para a palavra é que vai despertar em mim uma moção interna, uma emoção interna que vai me mover. Então, as pessoas que querem ser felizes, mas não sabem o que é a palavra e não dão significado para ela, não dão tangibilidade para ela, vão esperar do verbo esperar e não esperar do verbo esperançar, que é buscar a felicidade que ele determinou como sendo tal. A mesma coisa acontece com, sem querer eu falar aqui alguma coisa que você domina muito mais, mas seria a mesma coisa que a gente falar em a felicidade, a prosperidade e quando a gente tem a realização. Eu me sinto realizado. As três estão muito interligadas, né? Estão muito conectadas. Eu acredito que a realização ela é algo que as pessoas atribuem importância e prioridade, portanto, se ter realização passa a ser um valor. Mas é um valor fim, que tangibiliza com um valor meio, que é o resultado que eu atingi, né? É muito comum entre Vou dar esse exemplo, que eu acho que é um exemplo bastante factível, né? Quando um empresário ele atinge um nível de faturamento que ele desejou, ele atinge um valor tangível, que é o faturamento, e atinge o valor intangível, que é a realização. Sim. Conectar essas duas coisas é um belo de um caminho para se sentir feliz. Nós conhecemos pessoas que têm muita realização material e nenhuma realização emocional ou espiritual ou em termos de valor fim. Ela é tão pobre, que tem até uma frase que comenta isso, né? A pessoa é tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Então, se eu não conectar uma realização tangível com uma realização intangível, eu talvez não tenha plenitude. Esse era o pensamento, muito interessante falar sobre isso, de Platão. Platão tinha a ideia de que havia um mundo das ideias, né? O mundo das ideias do divino e do sagrado. Aristóteles já acreditava no mundo das obras. Se a gente consegue conectar essas coisas, a gente pensa no empresário como aquele cara que desenha o mundo das ideias e depois ele vai lá e executa as ideias e faz acontecer. Ele junta o céu e a terra, o propósito com a obra. Isso é um ser humano íntegro e integrado, entende? Entendi. E eu posso dizer o seguinte também, que eu posso, por exemplo, eu me sinto uma pessoa realizada porque num momento de crise enorme desse, eu estou aqui podendo me resguardar, não tendo que me expor, mas eu, ao longo do tempo, construí para que isso acontecesse. Perfeito. Nesse momento, eu estou realizado.
pode ser assim, não pode? Pode, claro que pode ser assim. Inclusive, junto com a realização vem a gratidão, junto com a realização vem o compartilhamento dessa condição, de alguma maneira ou de outra, que se possa fazer. E aí eu acho que esse é um valor humano milenar, que não vai desaparecer nem aumentar. Ele vai ser individual. Pessoas hoje estão mais solícitas, pessoas hoje estão mais cooperativas e outras não, né? Por isso que essa transformação, tem muitas pessoas que falam, o mundo vai ser diferente quando isso acabar. O mundo já teve várias pestes, várias pragas, vários eventos colapsantes, e o mundo continuou sendo o mundo. Nós temos um planeta há 150 milhões de anos, o mundo existe há 4 bilhões de anos, ou seja, é muita prepotência nossa achar que a gente muda alguma coisa. A natureza dá conta dela própria, e quando a pessoa conecta com esses elementos da natureza, ela começa a ver a vida por um viés que o mundo terreno não permite ver. Aí que eu chamo a atenção para a questão da espiritualidade, que não tem nada a ver, ou não está ligado... Aqui. Tá, então manda aí, qual é? Eu preciso mudar. Espera um pouquinho, aqui embaixo. Quando você mencionou perdão, gratidão, fé, esses elementos, passam pela dimensão espiritual. Qual é a tua visão dessa dimensão espiritual? Porque muita gente tem medo de falar na dimensão espiritual, né? É um paradigma muito ruim, né? Olha, isso é uma coisa tão bacana, que é o seguinte, o que é espiritualidade? E eu convido todo mundo a gravar esse conceito, pessoal. Não se contente com a palavra, construa um conceito para essa palavra. E aí você vai começar a entender, e ao entender você começa a explicar, né? Então, o que é espiritualidade para mim? Espiritualidade é uma experiência que me transforma em alguém melhor do que eu era antes dessa experiência. Então, eu posso, por exemplo, sair com você, a gente pode sentar no restaurante, pedir uma massa, e a massa ter sido feita de uma forma tão maravilhosa que a gente vai falar, olha, Eduardo, desculpa, mas essa massa não foi feita por um ser humano. O ser humano foi apenas um instrumento, entende? Então, essa experiência me transforma. Uma experiência religiosa, gastronômica, artística, uma música que você ouça, né? Imagino que as pessoas estão vendo uma série de vídeos aí na internet de pessoas fazendo verdadeiros shows, usando lá os quadradinhos do Zoom. Pô, aquilo é um negócio que mexe com o coração de quem está aberto a ouvir aquilo lá. Isso é uma experiência espiritual. Agora, quando nós começamos a partir da mitologia, querer explicar tais fenômenos, né? O trovão, o raio, a chuva, e começar com medo, dar oferendas para isso, sistematizar essas experiências com músicas, com práticas, com prédicas, com imagens, com arquitetura e obras, a gente construiu uma religião. A gente constrói um sistema de crenças que me leva a conectar com essa experiência espiritual. Mas se essa experiência, se esse conjunto de crenças, esse sistema religioso não me transforma em alguém melhor, isso é inócuo, não tem o menor significado. Então eu vejo que hoje as pessoas, a gente está num mundo onde as pessoas estão muito voltadas para a experiência, né? Viver uma experiência, elas estão experimentando várias religiões. E muitos falam assim para mim, Binato, eu não encontrei a religião que eu quero. Aí eu pergunto, e como é que é a experiência que você quer? Ele fala, eu não sei. Então você nunca vai encontrar. Porque você está fugindo das que você não gostou. E o teu olhar de julgamento é tão forte que você vai lá para denegrir algo que você nem conhece. Às vezes o julgamento, Eduardo, é um negócio tão forte isso, o julgamento traduz uma visão de mundo da pessoa. E às vezes o julgamento é uma confissão. Porque ela está confessando a forma como ela vê o mundo. Percebe? E a hora que ela vê o mundo e esse mundo não é agradável, a melhor coisa que ela pode fazer é mudar a sua visão de mundo. Se eu não posso mudar o mundo, eu mudo a mim mesmo. Então, e aí que tem uma pergunta que vai perto disso. Ó, gente, eu não estou esquecendo das 3 opções que ele vai dar, três indicações para a gente mudar. Há 3 dicas fáceis aí, né? Essa é coisinha fácil. Molinho. Eu quero antes, desculpa, perguntar, eu te corto, né? De novo, o Palma, obrigado, ele está agradecendo você e a mim também, eu que agradeço. A você. Falando em empresas familiares, até que ponto devemos olhar o coletivo familiar e relevar o pessoal? Isso é complicado, hein? Então, esse é um aprendizado muito importante,
Porque coloca em perspectiva dois elementos, o indivíduo e o grupo social do qual ele faz parte, né? Quando eu vivo sozinho, totalmente sozinho, eu tenho ganhos e perdas. Eu tenho um custo e um benefício. Quando eu escolho viver em um grupo, seja família, empresa, seja o que for, eu tenho ganhos e perdas, eu tenho um custo e benefício. Esse trade-off, essa troca, esse balanço de troca, eu gosto da ideia de trazer isso para uma base racional, entendeu? Então, eu trabalho com muitos executivos e falo assim, pô, Renato, eu não aguento mais o trabalho que eu tenho. Aí eu falo assim para ele, então sai do trabalho. Ah, mas se eu sair do trabalho, como é que eu vou pagar minhas contas? Então fica no trabalho. Ah, mas se eu ficar no trabalho, eu não vou ter a liberdade que eu quero. Então sai do trabalho. Ah, mas se eu sair do trabalho, eu não vou poder pagar minhas contas e ter segurança que eu quero. Então fica no trabalho. Ou seja, a pessoa se coloca num dilema. Ela não percebe que ela, em troca da liberdade de pagar suas contas, ela tem a segurança do trabalho. Então tem um jogo de direitos e deveres aí também. Entendeu? Para tudo tem um preço, não tem jeito. Eu trabalhei em empresas durante 20 e tantos anos. Eu fui empregado de empresas, executivo de empresas, até que 10 anos atrás eu decidi que eu ia empreender. Eu tive muitos ganhos com isso e tive perdas também. Eu fui funcionário de empresa pública, né? Que em tese, eu não quero entrar numa seara fora do nosso foco, mas a preocupação de um funcionário público hoje ela é muito menor do que de um funcionário privado e muito menor do que de um empreendedor. Sim. Porque quanto mais perto da boca do lobo eu estou, mais afeito ao risco eu estou. Então é um jogo de risco. A gente está sempre nessa troca de riscos e prazeres, dor e prazer, risco e benefício. Esse jogo é importante. Então trazer isso para a consciência que é um caminho, é um dos caminhos para que a pessoa escolha as escolhas que ela está fazendo. Porque quando a pessoa só quer os direitos, só quer o prazer, só quer a felicidade e não admite o outro lado, aí não tem como seguir nessa toada. Então, inclusive, eu já cheguei a romper contratos de trabalho porque a pessoa só queria o benefício e não queria o custo. Ela só quer a oportunidade e não quer a ameaça. Ela só quer a luz e não quer a sombra. Eu falei, bicho, não existe. Não tem como. Se você me der o direito de complementar uma coisa... Claro, por favor. Oh, meu Deus do céu. Foi o Palma que perguntou, né? Para o Palma, que é o seguinte, né? Como relevar o pessoal. Não esqueça que o outro lado também está relevando o pessoal para estar com você, né? Então é via de mão dupla, né? Eu voltaria naquela questão anterior, né? Se eu entender que eu tenho um lado pessoal, um lado profissional, um lado espiritual, eu estou me multifacetando e tornando divisível o que não é da natureza do indivíduo. O indivíduo é porque ele é indivisível. Essa é a natureza do termo. Então, quando eu, por exemplo, é claro que eu tenho tido demandas de trabalho de empresas que eu apoio, em momentos que eu poderia estar com a minha família, que a minha família está aqui, do outro lado da parede. Né? Mas eu não tenho essa questão, na minha cabeça não mora mais o paradigma de abrir mão do pessoal em prol do profissional. Porque tem horas que eu poderia estar trabalhando, mas eu estou com a minha família. Entende? Então, o momento da escolha e a troca que eu estou fazendo e ter consciência do ganho e da perda da troca que eu estou fazendo. Aí eu começo a ter gestão da minha vida, porque senão eu vou ser gerido pelas circunstâncias. E as circunstâncias estão provocando pessoas a decidir se vão ser protagonistas ou se vão ser vítimas das circunstâncias. E, Luiz, e quando a gente está multifacetado, o que acontece também? Já é difícil a gente trabalhar comportamento de uma face só. Perfeito. Várias faces, como é que fica esse trabalho? Uma loucura. Isso, uma loucura. Por isso que o legal é o seguinte, o planejamento estratégico é uma coisa maravilhosa. Ela serve para empresas e para pessoas. Né? Então, se eu dissesse para você, Eduardo, os meus principais valores, enfim, aquele valor que eu mato e morro por eles, porque eu gasto minha vida vivendo esses valores, são liberdade, bom humor, aprendizado contínuo, são coisas que são muito importantes para mim. E como é que eu faço isso acontecer? Através dos meus papéis de pai, de empreendedor, de parceiro, de amigo, Então, nesses papéis, eu conecto esses papéis com os meus valores.
Aí o resultado que eu obtenho desses papéis me proporciona exatamente esses valores que eu prezo. O aprendizado, a liberdade, a segurança. Mas eu sei que tem horas que eu estou tomando mais risco e tem horas que eu estou procurando ser mais estável. Eu vou regulando o meu equalizador ali e vou escolhendo o que eu quero. Eu quero mais segurança agora eu quero mais risco. Aí tem hora que eu não tenho escolha. Por exemplo, agora nós estamos vivendo mais risco. Então o que eu faço? Eu me preparo e aprendo mais sobre o risco. Eu vou ler sobre o risco, eu vou aprender sobre o risco, vou ver histórias de pessoas que estão vencendo o risco e vou me alimentando com informações que fazem sentido. Porque, veja, informação e comida devem ter o mesmo tratamento. Você pega na comida, você olha a comida, você vê prazo de validade, você vê a aparência dela e escolhe comer. A informação é a mesma coisa. Você tem que ver a aparência, o prazo de validade e a origem dela. Procedência. Senão você vai se intoxicar. E você falando nisso, eu vou para outra pergunta aqui, que é o seguinte. Você falou que você vai regulando. E a pergunta é super interessante. Eu sou refém do meu humor, meu comportamento automático. Ou posso mudar isso? Eu tenho ferramentas para isso? Claro que pode. Tem ferramentas para isso, de toda a ordem. Você pode, por exemplo, vou até convidar o pessoal... Não. A Marina manda em mim. Marina, claro. Vamos lá. Bota em coração. Quem está gostando, está todo mundo adorando. Então, bota em coração aí. Então, bota coração aí, galera. Luiz, desculpa. É que eu não tenho um elástico aqui comigo agora. Vou até pegar, simular um elástico aí. Isso aqui é minha máscara que eu uso quando eu saio. Imagina que isso aqui é um elástico, né? Então, quando você tiver um pensamento repetitivo, pega esse elástico e solta no teu dedo, para você sentir dor. Aí você vai falar, pô, não quero mais sentir essa dor. Então muda o teu pensamento. Porque você não pensa como você pensa do nada. Você aprendeu a pensar dessa maneira. E aprendeu a pensar com alguém que te ensinou com a melhor das intenções, mas você não tinha o aparelho de discernimento que tem hoje. A maior parte da nossa aprendizagem acontece do 0 ao 7, quando os aprendizados são muito emocionais. Então eu tenho que trazer uma emoção para esse momento. Eu tenho que trazer uma dor para eu poder me corrigir nisso. Isso é autotreinável. E eu te garanto que isso é autotreinável. Eu te garanto por quê? Porque eu sou uma pessoa hoje completamente diferente da que eu era há 15 anos atrás. E as melhores testemunhas para isso são as minhas duas filhas. Elas podem falar para você quem eu era e quem eu me tornei. Entendi. Então, quer dizer que a gente tem que trazer uma emoção boa para esse pensamento ou uma emoção ruim? Ou ruim, depende. Porque se eu não estou mudando no amor, eu vou mudar na dor. Entendi. E em vez do mundo me impingir essa dor, impinjo eu a ela. Eu me impinjo essa dor para que eu mude por meu próprio mérito, pela minha própria liderança, e não à mercê do que vão fazer comigo, entendeu? Entendi. Tem o Viktor Frankl, que é um psiquiatra vienense da linha que fundou a Escola Vienense de Psicologia e Psiquiatria. Ele teve uma experiência no campo de concentração na época da Segunda Guerra, onde ele falava o seguinte: mesmo nos piores momentos, o livro se chama Em Busca de Sentido, um belíssimo livro que merece ser lido. Mesmo nos piores momentos, o ser humano é capaz de sentir esperança, está conectado com prosperidade, sim, e fazer algo para transformar aquela realidade, para transformar o mal num bem. Quando eu li isso pela primeira vez, eu já li isso várias vezes, eu falei, agora eu sei o significado de milagre. Milagre, para mim, é transformar o mal num bem. Então, quando a minha filha chega bem, pai, tô ferrada. Por quê? Porque o computador pifou aqui. Eu falei, calma, vamos ver. Aí a gente vai, aprende com o mal e transforma ele no bem. Isso, para mim, é uma transformação que é humana. Ela é humana e é terrena. Conectada com valores espirituais, mas ela é humana e terrena. Então, e vinculada nisso, eu te pergunto o seguinte: quando é um sinal, quando a gente percebe na gente que é um sinal que precisamos mudar? Porque o que acontece? A gente tem um modelo mental, né? Eu não queria. Você vai falar, vai dar daqui a pouco, daqui 3 minutos as dicas, porque já é tão bom o papo e vai estourando o tempo, né? Vamos lá. Quando a gente percebe, porque a maioria de nós não percebe o comportamento ruim da gente, e a gente repete esse comportamento. Tá. Tem alguma maneira de a gente perceber, pô, passei do limite, já não é mais isso, eu tenho que mudar? Tem. E ela é muito simples, embora trabalhosa. Qual que é a simplicidade dela? Começa com a definição do resultado que eu quero obter. Se eu estou levando uma vida cujos resultados não são aqueles que eu escolhi e são aleatórios,
essa insatisfação vai vir independente de qualquer coisa. Principalmente quando o cenário mudar para pior, aí a pessoa vai ver o quanto que ela estava infeliz e não sabia, porque o rei ficou nu e ela não estava vendo o rei nu, né? Mas quando a pessoa define suas próprias metas, define seus próprios objetivos, e ela percebe que o comportamento que ela está tendo não está fazendo ela atingir seus objetivos, ela tem que mudar o comportamento. Mas para mudar o comportamento, ela tem que mudar a forma como ela sente. E para mudar a forma como ela sente, ela tem que mudar a forma como ela pensa. É pensar, sentir e agir. Entendi. Então, o modelo mental se mostra ineficaz quando, a partir de tudo que eu penso, sinto e faço, eu encontro a infelicidade, eu encontro a irrealização, eu encontro a solidão, eu encontro a agonia, eu encontro a ansiedade. Se eu quiser um resultado diferente disso, eu tenho que começar a questionar o meu padrão de pensar e perguntar com quem que eu aprendi que isso só pode ser assim e que só pode ser ruim. Com quem que eu aprendi Vale ainda isso? isso? Vale Porra, ainda? claro, não é que vale, isso é fundamental. A capacidade de processar o conhecimento que eu aprendi lá atrás é mais importante do que o próprio conhecimento. Se eu não aprender rápido, eu fico preso num passado que, por ser passado e estar comigo, é presente, não é passado. Então, Quantas pessoas... o empresário hoje que estava com padrões de pensamento de uma era ou de fartura, ou uma era onde ele levava vantagem com uma série de coisas, hoje ele vai ter que pensar nesse resultado e mexer nesses 3 pilares. Se ele quiser ter uma vida protagonista, melhorar os resultados e ser uma pessoa feliz, sim. Mas se ele não quiser, não tem nenhum problema. Ele só vai ter que pagar o custo disso, que é ser um cara infeliz, falido e fracassado. Mas ele é uma escolha. Ele pode não querer. Não tem certo, não tem errado, só tem consequências. E a consequência é individual, não tem jeito. Só que a decisão desse empresário vai afetar a vida de um monte de gente. Sim, né? sim, quando decidimos ser empresários, a gente acaba abarcando uma responsabilidade maior do que quando eu decido ser empregado. Quando eu decido ser empregado, eu tenho um compromisso com 1 ou 2 pessoas. Quando eu decido ser empresário, eu tenho um compromisso com um monte de pessoas. Aí é que vem da verve, aí é que vem da índole, aí é que vem do caráter do humano que nós emprestamos para o cargo que nós temos. Né? Ótimo, muito bom vínculo. Então, vamos lá. Estamos 7 minutos para terminar, é uma pena. Vamos lá. A gente falou, não, ele não pode parar, a gente tem que trazer mais vezes. O que fazer a partir de agora? Quais são aquelas 3 coisas difíceis que a gente tem que fazer a partir de agora para termos maiores momentos de contentamento, de felicidade e de realização? Olha, eu diria o seguinte, Eduardo, são coisas, são coisas simples, mas elas são trabalhosas, tá? E, claro, o fato de ser simples não quer dizer que é fácil. Por exemplo, correr uma maratona é muito simples. Basta eu dar saltos consecutivos que, no final, eu some 42.123 metros. Pronto, eu fiz a maratona. Mas, para fazer isso, dá um baita de um trabalho. Então, o que eu quero dizer para você e para os nossos amigos aqui é o seguinte: as dicas são simples, mas elas são trabalhosas. E por que são trabalhosas? Porque ela enfrenta um modelo mental que não está preparado para isso. Então, a primeira dica é a seguinte: defina o que você quer para a sua vida. Defina o que você quer. O que você quer de resultado sendo o pai que você é? O que você quer de resultado sendo o marido ou a esposa que você é? O que você quer de resultado sendo o atleta amador que você é, o empresário que você é? E sempre que você estiver querendo desenvolver um papel de pai ou de mãe, você tem que olhar pela ótica do filho, porque é ele que vai te avaliar. O feedback é importante, né? Porque o feedback é ferramenta de aprendizado. Então, definir o que eu quero para a minha vida é uma prerrogativa humana. É uma prerrogativa do ser humano racional que trabalha razão e emoção junto ao mesmo tempo, porque são 2 recursos poderosíssimos. Então, definir o que eu quero. Segunda dica: por que isso que eu quero é importante? Que motivo eu tenho para buscar esse resultado para a minha vida? Porque esse motivo é que vai me motivar, que vai ser uma mola propulsora que vai me fazer enfrentar os momentos em que, quando eu estiver buscando, eu vou sentir dor, eu vou sentir fraqueza, eu vou sentir cansaço e vou quase querer cair. E mesmo que eu caia, eu vou ter onde me apoiar, que é o motivo, que é o valor. Por que isso é importante? Existe esse motivo mais nobre ou menos nobre? Ou não? Então, o motivo é algo que quando você descobre, ele reverbera em você.
é uma experiência muito pessoal. É que você sente uma voz dentro de você, de onde vem a palavra, inclusive, vocação, né? Tem pessoas que têm vocação para ser empresário, ou seja, a pessoa é empresário, acabou, ponto. Ele é aquilo. Tem pessoas que se tornam empresários porque aprendem as técnicas. Em momentos de mais conturbância ou conturbação, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, mas ele pode aprender também até descobrir essa voz dentro dele, entende? Então, eu gosto muito da ideia, e ela foge um pouco a algumas visões de outros, de alguns... Tem uma turma da filosofia que pensa de um jeito, outra turma que pensa de outro. Eu gosto da turma que acredita do seguinte, olha, nós temos todos os recursos que precisamos para sermos felizes, prósperos e alegres dentro de nós. Mas quando vou buscar esses recursos, que a gente chama de virtudes, eu também vou me deparar com alguns vícios que foram criados quando eu não tinha consciência. Então, eu preciso estar preparado para ver o que eu vou encontrar quando eu for procurar a mim mesmo. Faz sentido isso? Ou é muito filosófico isso? Muito. Né? É mais Então, ou menos sair da... É mais ou menos sair da caverna, é Platão, né? É, Platão, exatamente. É sair da caverna e ver o outro ser que você tem em você, vendo o mundo com outra perspectiva. É o que hoje esse cenário está nos oportunizando. Eu estou aprendendo coisas que eu demorei, eu estava demorando um ritmo para aprender certas coisas, estou aprendendo umas coisas agora em ritmo muito mais veloz, ou seja, eu estou saindo da caverna. E o mais legal, tem gente me ligando pedindo para eu ensinar. Isso é que é mais legal, entende? E aí a gente vai compartilhando esse negócio. Então a primeira dica, define o que eu quero, define por que isso é importante, ou seja, destino, motivo e caminhos. Defina os caminhos que você vai fazer para atingir esse lugar. Os caminhos e os passos que você vai dar. O caminho ainda é uma ideia mais pensada. O passo já é execução mesmo. E veja, definir meta e definir valor, definir o que eu quero e por quê, são eventos. Agora, executar a estratégia é processo. E é nessa hora que as pessoas fracassam. As pessoas são muito boas em fazer promessas, mas não tão boas em cumpri-las. E isso é um compromisso que a pessoa tem que ter com ela própria. Se eu não for capaz de cumprir minhas promessas que eu faço para mim, pô, será que eu vou cumprir genuinamente promessas que eu fizer para você, Eduardo? Não. Não vou. Eu talvez vá fazer porque eu não quero ficar mal contigo. Mas aí eu estou preocupando mais com a minha imagem do que com a minha essência. Entendi. Então eu quero fazer o que eu combinei com você porque eu me comprometi. E se você vai gostar de mim ou não, é uma consequência natural, entende? Entendi. Aí a pessoa leva uma vida com base em fundamento, com base na essência, e não com base nas coisas externas que iludem muitas pessoas por aí. E a felicidade não é fruto da ilusão. A felicidade é fruto da verdade. Isso é muito importante de dizer. Isso é importante, né? Muito importante. Porque a ilusão... A ilusão desperta o desejo. E o desejo se confunde com a felicidade quando ela é saciada. Mas o desejo é um animal raivoso e nem um pouco domesticável. A felicidade, o desejo é fruto do ego, a felicidade é fruto da consciência. Então, às vezes, é importante ter a consciência. Eu não tenho uma Ferrari, dane-se. Eu tenho um C4 e sou muito feliz com isso. E conheço muita gente que tem Ferrari que daria tudo para ter um filho que o amasse. Exatamente. Luiz, nós temos que encerrar, que falta 1 minuto e meio. Eu Beleza. quero te agradecer imensamente, tá? E tem gente pedindo para voltar, a gente vai puxar outros temas. Quando você quiser. Trazer você de volta, não tenha Quando dúvida. Você quiser. E você realmente é um cara que a gente tem que dar os parabéns, bater palma para você, que é muito conteúdo importante. Eu que agradeço. Eu agradeço muito. Quero agradecer todo mundo pela participação. Quinta-feira, o Alexandre Mendes vai estar aqui, vai dar outro show para a gente, mas mais técnico agora e com coisas essenciais para a gente tocar a empresa da gente. Luiz Pinato, queria que você deixasse depois, né, alguns conteúdos para eu passar para o grupo, né, durante a semana. Tem muita coisa no meu Instagram, e se o pessoal quiser fazer contato comigo pelo direct, fica à vontade também. @ Luiz Binato. @ Luiz Binato. Onde está no convite da live hoje, está lá o meu Instagram. Entre em contato, entra lá, tem muito conteúdo. Tem um e-book, se o pessoal quiser acessar um e-book que eu fiz agora, recente, que eu mandei para você, está à disposição também, é só me escrever que eu mando. Ótimo. Fiquem com Deus. Gente, mais uma vez, obrigado por, uma audiência muito grande na live da gente. É sempre bom ter muito conteúdo bom aqui. Obrigado, Edu. Beijo na Camila e na Marina aí. De todos. Ale, te espero aqui, Ale Mendes. Agora, quinta-feira, hein? Vamos lá. Até quinta. Valeu. Oi, Cota. Salvou? Vou encerrar agora.